Olá a todos. É, Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos para mais uma formação hoje. Formação de pregadores. Estamos indo no capítulo 2, que é o segundo encontro. Como preparar uma pregação. E hoje nós vamos falar dos pregadores e os dons. Na preparação da pregação. Nós temos 9 dons carismáticos, tá? Fora, isso são os dons da efusão, né? Os dons extrínsecos. Tem os dons intrínsecos. Você desconta, é o contrário. Esses são os intrínsecos, né? E os 9 dons nós vamos usar 3, que são os de revelação. Tá? Os 9 dons têm os de inspiração, são línguas, interpretação de línguas e profecia. O que nós vamos usar de revelação é sabedoria, ciência e discernimento dos espíritos. E tem também os dons de poder, que é cura, fé e milagres, certo? Então, eu, antes de começar a falar sobre isso, eu já tinha falado antes de como eu preparo a pregação. Né? Eu peço para que Deus me dê o olhar daquele povo, que eu possa sentir a necessidade, o que aquele povo necessita. Eu oro isso a Deus. E como Deus vai me falar isso? Através dos dons de revelação. E assim, não é? Se preparando, colocando diante de Deus. E os dons, né, eles ajudam muito nessa questão. Não só na preparação, que eu ia falar, você vai usar os 9 dons durante a pregação, mas na preparação os 3 de revelação seriam os certos. Né? Você pode até usar os de inspiração antes, para preparar a preparação. Olha só que coisa louca, né? Mas você pode orar em línguas, mas o que vai te trazer mesmo a preparação são os dons de inspiração, de revelação. Pedir que Deus te revele na preparação. Pedir o dom de ciência, o dom de discernimento dos espíritos e o dom de sabedoria. O dom de ciência é isso que eu falei, pô, Senhor, me dá os olhos desse povo, me dá a realidade desse povo, o que esse povo precisa. Quando você vai orando, Deus vai te revelando. Isso é o dom de ciência. O dom de ciência, Deus vai te dando o rumo que você vai tendo. Eu ia fazer uma pergunta, todos nós que pregamos, eu acho que provavelmente quem está assistindo a formação são pregadores, às vezes preparou a pregação, preparou, chega na hora de pregar, você começa a pregar outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo que você preparou. Isso é fato, acontece com todos os pregadores. Porque Deus, é Ele que prega. E Ele vai direcionando você de acordo com a vontade dEle, certo? Ou melhor, de acordo com a vontade dEle e é a realidade que aquele povo precisa. Porque Deus quer que a palavra cure, que a palavra liberte. Não é você que prega, é Deus que prega. Então, Deus vai dando o dom de ciência. Olha, vai por esse caminho. Vai mostrando para você. Esse é o caminho que você tem que seguir. Então, às vezes, você preparou tudo, mas nada que você preparou está servindo. Eu falo de pregações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Como eu já falei antes, eu já vi gente que até leu a pregação. Então não tinha pregação, era uma leitura. A mesma coisa você ir na escola e a professora ler. Mas quando é uma pregação inspirada, Espírito Santo que conduz, há o dom de ciência. Ou às vezes, eu falei, tem esse caminho que você prepara uma coisa e Deus fala outra. Ou às vezes você prepara uma coisa e dentro daquilo que você prepara, Deus te joga mais coisas. É justamente isso que é o dom de ciência. E às vezes
Você prepara uma coisa, você começa a trabalhar em cima dessa coisa, mas daí a tendência daquilo que você vai falando vai seguir no outro caminho, que já não tem mais nada a ver com aquilo que você preparou. Isso acontece com a gente, com nós pregadores, constantemente. Deus vai inspirando, inspirando, inspirando. Mas, Roger, então não precisa preparar? Preparação é a sua segurança, é a sua margem. Mas a segurança maior é a sua confiança em Deus. Que Deus vai direcionar. Porque se eu confiar naquilo que eu preparei, eu estou confiando em mim. Mesmo que o Espírito Santo tenha me revelado antes, na preparação. Tá? Porque a preparação, como eu falei, é o dom de ciência. Quando você está ali orando, como eu falei, uns prepara lendo, outros prepara orando. E eu preparo orando. Eu não leio nada quando eu vou preparar. A minha preparação é a oração. E a oração dentro dos dons de revelação também. Porque você começa orando e os dons de revelação elas vêm naturalmente. Então o dom de ciência esse é o primeiro. Deus te mostra o que Ele quer falar. Deus te mostra o caminho que Ele quer que você siga na sua pregação. Assim como eu faço aqui todos os dias, como eu falei. Às vezes quando eu vou fazer missão eu preparo. Quando eu vou fazer aqui, não preparo aqui todos os dias. Então eu tenho que simplesmente falar, pegar a palavra, ler e pregar. Tem gente que não consegue fazer isso. A grande maioria dos pregadores não consegue. Tem que ler, tem que ter um tempo para processar isso. Mas aí é oração, é intimidade com o Espírito Santo. Como eu falei antes, o pregador sempre tem que estar preparado. Então esse é o dom de ciência. Tá? Deus dá o caminho. É por aqui que você vai seguir. Os outros dons é bem mais rápido. O dom de discernimento dos espíritos, o nome fala discernir o que é de Deus, o que é da carne e o que é do inimigo. Quarta-feira agora eu estava orando por um amigo, provavelmente ele vai estar assistindo essa pregação hoje. Estava orando para ele, eu falei, olha, a revelação que Deus está me dando, eu acredito que possa ser carnal, porque Ele está revelando para mim, foi tudo que aconteceu comigo. Mas, como o irmão aqui do lado, ele proclamou a profecia e confirmou o que eu ia falar, então eu vou te falar. Mas eu não ia proclamar porque eu senti ser carnal. E eu proclamei e confirmou. Depois ele confirmou, é verdade. O que aconteceu é verdade, aconteceu comigo. Depois ele deu um testemunho grande sobre isso. Então isso é o discernimento dos espíritos. Senhor, não é da carne que eu vou falar. É um exemplo, tá? Do que aconteceu, do que é ser discernir o espírito. E o que é, para se colocar o que é discernimento do espírito, o que é uma revelação de Deus, o que é uma revelação da carne e o que é uma revelação do inimigo. A revelação de Deus, ela traz paz no seu coração. Ela vem natural e você sente que ela vem de Deus. A da carne, e ela traz, né, você sente a presença do Espírito Santo. A da carne é aquela que a gente diz não fede, não cheira. E, na verdade, a da carne é como eu falei, por exemplo, do caso do meu amigo que eu estava orando por ele. A pregação, no caso a pregação não era, mas era uma revelação, né? Que é a revelação. E eu senti que poderia ser da carne, porque eu estaria falando algo que diz respeito a mim, mas não era. Ou, por exemplo, vamos dizer uma coisa, eu vou orar para uma pessoa aqui. Vou orar para o filho de um amigo meu. Esse amigo meu diz, olha, conta um segredo do filho dele. Olha, ora para ele por causa disso, disso e disso. E eu pego, ponho a mão na cabeça do filho dele e revelo a mesma coisa que o pai revela. Repito a mesma coisa que o pai falou. Não é uma revelação de Deus. É uma coisa que eu já sabia. Deus ele sempre traz um novo. Ele sempre revela um novo. Mas o pai falou, eu peguei e falei. Olha, Deus está te curando disso. Não traz paz. Tá? Mas é uma coisa que vem de dentro de você. Uma coisa sua.
E do inimigo? Do inimigo ele traz divisão, ele tira a sua paz, tá? É, então a gente tem que sempre estar atento nisso. Quando vai preparar a pregação, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Então, essa é isso que o Senhor quer. Você discernir que o que você vai pregar realmente vem de Deus. Se é isso que Deus quer falar. Ou se é da carne, ou se é do inimigo. Então são essas três tendências. E a última é a sabedoria. Digamos que Deus me revela, mas daí já não vem muito para pregação, essa questão do dom de sabedoria. Também na pregação. Mas vamos dizer, por exemplo, no dom de cura. Estou orando aqui para uma assembleia gigante. E Deus me revela uma coisa muito pessoal de alguma pessoa. Senhor, olha, teve uma pessoa aqui que cometeu, que fez, vamos colocar uns exemplos bem absurdos, tá? Que você não poderia revelar. Isso é discernimento dos espíritos. Você não pode revelar uma coisa que vai, por exemplo, fazer a pessoa se sentir, né? Por exemplo, uma pessoa que cometeu pedofilia, uma pessoa que fez um estupro, uma pessoa que viveu no homossexualismo, na prostituição, vai deixar a pessoa envergonhada, né? Não é essa palavra que eu ia trazer, mas eu esqueci. Tá, Deus revela isso para você, no silêncio. Você não revelou ainda pro povo. Então, Senhor, me dá o dom de sabedoria. Como que eu vou revelar isso? Como que eu vou colocar isso sem chocar a comunidade? Achei a palavra, sem expor aquela pessoa. Aí Deus vai te mostrar um outro caminho. De repente você vai chamar a pessoa no canto. Olha, essa pessoa que cometeu isso daí, ela está passando, essa situação está trazendo uma tristeza, uma derrota muito grande. Aí eu falo, olha, o Senhor está curando uma pessoa que está sentindo uma derrota muito grande. Estou dando um exemplo na cura, mas isso na pregação também usa. Levanta a mão, você que está sentindo derrotado. Estou dando um exemplo que Deus revelou. A pessoa levanta a mão, aí você vai até ela. Deixa uma outra pessoa à frente cuidando disso. Irmão, eu vou orar por você agora, tá bom? Leva ela à parte. Deixa outra pessoa assume o teu lugar ali na frente. Você põe a mão na pessoa, ora. O Senhor está me revelando uma coisa que eu não podia falar em público. Você confirma isso? A pessoa vai falar, confirmo. Isso é o dom de sabedoria. É saber como você vai se colocar alguma coisa para não expor aquela pessoa. Por exemplo, na pregação também. Por exemplo, quando você for pregar alguma coisa, quando você for falar alguma coisa, Senhor, quando você estiver preparando a pregação, no caso da preparação, eu vou falar isso, eu vou pregar isso, mas como que eu coloco isso? É muito delicado. Como eu dei um testemunho aqui, esses dias, do testemunho. Eu acho que eu não devo ainda ter colocado, não me lembro. Porque eu faço vários vídeos e depois eu vou postando, né? Que eu contava a história de um rapaz, mas aí no dom de sabedoria, aqui no caso, eu só não expus o nome dele, tá? Tá na primeira parte, são 3 partes que eu vou contar. Só que daí Deus me deu uma coisa pesada para falar. Na época eu também não tinha toda essa sabedoria de agir, mas daí. Mas eu agi de uma forma. Eu também estava só eu e a pessoa. Eu falei, olha, Deus está me dando algo pesado para te falar. Eu particularmente, acho que você não está preparado. Mas Deus está mandando falar. Então eu vou proclamar para você que Deus está falando. Deus está falando isso. Se Deus está mandando eu falar, porque você está preparado para ouvir. E falei. Você entendeu? Isso é dom de sabedoria. Como às vezes você agir em determinadas situações. Então, para preparar uma pregação, os dons de revelação, que Deus revele para a gente como trabalhar. Os outros
6 dons dos 9, você pode trabalhar depois da pregação. Cura, libertação, fé, milagres, né? Línguas, interpretação de línguas, profecias. Isso você pode usar depois da preparação, no decorrer do trabalho. Mas já estamos falando aqui de preparação. Como você prepara a pregação? Então, como você usa os dons? Quem trabalha com oração. Então, é trabalhar com esses dons que eu coloco para vocês. Amém? E Deus, ele trabalha muito isso com a gente. O dom os dons de revelação. É preciso que você trabalhe com pregação, você saiba pedir para que Deus revele as coisas para você. Que você consiga entender, né, aquilo que Deus quer falar. E revelação é nada mais isso. Deus vai te revelar aquilo que Ele quer pregar. Então a gente tem que estar preparado. Se você é pregador, você tem que desenvolver esses dons. Aliás, os 9 dons, tá? Porque Deus vai usar os 9, às vezes. Não necessariamente na preparação, mas com certeza durante a pregação. Você vai usar os 9. Inclusive os de revelação também, que você usa na preparação, você usa na pregação também. E usa muito. Usa muito, como eu falei, o dom de ciência. Deus vai direcionando a pregação. Não é mais na preparação. Deus te deu ciência na preparação, mas na pregação Ele está te dando outra ciência. Olha para cá. Eu não quero mais caminhar para cá, para cá. Chegou uma pessoa a mais no grupo ali, já tá precisa ouvir tal coisa. Então fala aquilo que eu quero que você fale. E essa é a função do pregador. Levar a voz de Deus aos corações. Então, para encerrar essa formação, use e abuse dos dons de revelação. Quando você for preparar uma pregação. Peça para Deus te revelar através do dom de ciência. Para que Deus te dê as palavras certas através do dom de discernimento dos espíritos. Para que Deus te mostre que você está no caminho certo. E que Deus te dê a prudência, às vezes na forma de falar também. Às vezes a gente tem que ser mais ríspido, mais forte, falar com mais propriedade. E tem vezes que eu sou assim. Tem pregação que eu sou calminho. Que eu falo devagarzinho. E tem pregação que eu me exalto. Qual que está certa? As duas. Porque é Deus que fala. Tem pregação que Deus quer bater na mesa e quer levantar aquelas pessoas. Vocês estão. Acorda. Tem pregação que as pessoas precisam sentir mais a paz. Vamos falar mais devagar, mais calminho. Tem pregação que é na porrada. E eu não controlo isso. Eu nunca vejo. Hoje eu vou falar mais calmo. Hoje eu vou falar arrebentando. Não, é Deus que vai guiando. Mas eu vi que as pregações que eu faço aqui, nos vídeos, as calminhas não estão dando muito certo, não. Eu estava vendo, nossa. Porque aqui é diferente de você. Aqui, eu estou na minha casa. Eu estou no meu ambiente. Eu estou pregando olhando para uma tela, não estou pregando olhando para as pessoas. Eu não estou falando diretamente com a necessidade das pessoas. Eu estou falando por pessoas que vão ouvir, talvez amanhã, talvez na semana que vem, talvez no ano que vem, talvez daqui a 10 anos. Eu não sei. O vídeo vai estar ali disponível. Sempre. Então, eu preciso ser mais eloquente nas minhas palavras. Isso eu preciso convencer. E eu tava vendo isso nas minhas últimas pregações. Teve uma pregação que eu vi, acabou a memória aqui, a pregação fechou. Aí eu assisti ela um pouquinho e falei, nossa, não tá legal não. Porque eu não ouço aqui, eu só gravo e mando. Agora eu preciso começar a assistir um pouco as pregações que eu mando. Porque eu preciso fazer análise, né, daquilo que está fazendo. Isso, como nós, como pregadores, já é uma formação. A gente se ouvir.
Às vezes, se você não grava um áudio, um vídeo e se ouça, para você ver como você pode melhorar a sua forma de pregar, certo? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima formação, pregação, combo. Formação, pregação, combo, testemunho. Tá faltando uma. Oração, pregação, combo, testemunho, formação. É o que eu estou fazendo aqui, lógico. Né? É isso aí. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. Fica na paz.